Agora foi. É, boa tarde, né, novamente. Vou começar a gravação da nossa aula de hoje. Deixa eu botar o slide. Perfeito. Galera, hoje nós vamos continuar aqui a nossa formação, né? Os nossos temas que nós já iniciamos desde lá do princípio, né? Com os sacramentos e tudo mais. Já perpassamos aí pela Santa Missa, finalizamos na última aula, inclusive, o tema da Santa Missa, e agora nós vamos iniciar, né, nosso tema da Virgem Maria, como a Sala mandou lá para vocês no grupo, né, Santíssima Virgem Maria. Nós vamos aprender aqui um pouco da história dela, né, nós vamos ver que nós não temos muitas informações acerca da história, meio que a vida, como ela levava, né, detalhada. Vamos aprender um pouco também sobre a devoção, sobre os dogmas, o papel da Virgem Maria na salvação, na nossa salvação, né? Maria nas Sagradas Escrituras, qual que foi o papel dela desde que o Senhor escolheu, né, para ela ser a porta de entrada da salvação no mundo, e entre outras coisas, né, outras curiosidades também que nós vamos ir estudando aqui acerca desse tema. É um tema que é extremamente importante para o nosso conhecimento enquanto católicos, para a base da nossa fé, né, porque não podemos imaginar uma pessoa entrar no céu sem ter o devido respeito e devoção por Nossa Senhora. Todos os santos, todas as pessoas que alcançaram santidade eram devotos de Maria. Independente se eram explícitos ou não, eles sabiam qual era o papel e a importância de Nossa Senhora na vida deles para que eles pudessem alcançar o céu. Então, se nós desejamos alcançar a santidade e, consequentemente, alcançar assim também o céu, nós precisamos ter uma devoção verdadeira. E nada melhor para ter uma devoção verdadeira do que conhecer aquilo que nós somos devotos, ou seja, a Nossa Senhora. E aí, nós já começamos, né, o que seria, né, essa devoção, a quem que essa devoção é dada, quando nós somos devotos de Maria, a quem nós estamos, de fato, ali, prestando uma verdadeira adoração. Como vocês podem ver no slide, né, refere-se diretamente a Deus, e só indiretamente aos santos, pelo que eles têm de Deus. Nossa Senhora ocupa um lugar intermediário entre Deus e os santos, o que dá origem a um culto próprio, portanto, único e especial, muito inferior a Deus, ao de Deus, no caso, mas muito superior aos dos santos. Entre Deus e nós, que podemos alcançar a santidade, ou nós que já alcançamos a santidade, aí eu falo no sentido daqueles que já alcançaram o convívio dos eleitos, existe Nossa Senhora. E ela difere muito das nossas realidades, das nossas pessoas individuais e também de Deus. Como vocês leram aí, em relação a Deus, Maria é infinitamente pequena, vamos usar esse termo. Não tem comparação de santidade, de poder, essas coisas. Mas em relação a nós, nós somos muito pequenos em relação a Maria. Tanto no sentido gênero, homem e mulher, como também no sentido de santidade. Porque quando o Senhor olhou aqui para a terra e imaginou uma última chance para esse mundo, a única pessoa que ele encontrou santidade, que ele encontrou graça, foi em Maria. Não foi em outra pessoa qualquer. Somente Maria o Senhor encontrou graça. E aí ele envia o seu anjo para que viesse a este mundo, e quando chega aqui, qual que é a primeira coisa que esse anjo fala para Maria? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E quando ele fala isso, ele está dizendo basicamente aquilo que diz no livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Diz lá que não poderia, não é possível algo puro surgir de algo impuro. Logo, quando ele saúda Maria naquele primeiro encontro ali, e depois diz para ela, né, que ela iria dar à luz ao filho do homem, ele estava dizendo que ela era extremamente pura. Porque se o filho do homem é inteiramente santo, sem nenhum tipo de impureza, completamente limpo de todos os maus, limpo, se o filho do homem é alguém que não conheceu a morte e o pecado, no caso a morte do pecado,
ele só poderia surgir de alguém também que não fosse corrompido por esse pecado, como a própria Sagrada Escritura já atesta isso para a gente. E aí a única pessoa que o Senhor olhou para cá e encontrou essa possibilidade foi em Nossa Senhora, não foi em outra pessoa qualquer. E aí, para entender um pouco, né, dessa santidade, no slide não está para vocês, né, a gente precisa compreender um pouco da teologia católica em relação a Maria. E essa teologia, ela se dá o nome de Mariologia, que teoricamente, né, é uma coisa que nós leigos não estudamos comumente, né, nas nossas vidas enquanto leigos. Isso é um tema muito voltado para os seminários, para aquelas pessoas que vão buscar um conhecimento mais aprofundado acerca desse tipo de conteúdo, mas para nós é bom que nós tenhamos pelo menos uma base desse tipo de teologia. E o que seria essa teologia? É aquilo que eu disse lá no começo. Nós entendemos Maria nas Sagradas Escrituras, entender os seus dogmas e também entender o culto que a igreja dá a Maria. Isso, basicamente, quando nós entendemos, nós passamos a ter um conceito mais aperfeiçoado da teologia acerca da Mariologia, que faça com que nós também, consequentemente, tenhamos uma devoção melhor. Ontem eu estava numa formação na igreja, e aí a formadora falou acerca dos dogmas. E aí, quando ela falou, né, ela perguntou se alguém tinha algo a acrescentar e tudo mais, ela falou uma coisa para ela muito interessante acerca dos dogmas. Eu falei assim, ela falou assim do dogma. O dogma é como uma cláusula de uma Constituição que não pode ser mudada, ou seja, uma cláusula pétrea. Ela falava, o dogma é algo irrefutável na igreja. Que, de fato, eu acrescentei para ela o seguinte, falei assim, sabe qual é o interessante disso? Que sendo irrefutável, quando a igreja definia os dogmas, era sempre para poder matar algum tipo de questionamento que tinha acerca daquela fé. Os 4 dogmas de Maria, que nós vamos aprender aqui, todos eles, quando foram criados, foi porque existia algum tipo de questionamento acerca da fé em relação a Maria. O dogma da Eucaristia, existia um questionamento acerca da encarnação. Logo, precisava ser afirmado de modo irrefutável que a Eucaristia era o próprio corpo de Cristo. A mesma coisa nós vamos ver com Maria. Ela tem os 4 dogmas, nós vamos aprender um por um, né? E eles trazem para a gente coisas assim que para nós que somos devotos precisamos saber para ter uma boa devoção. Eles são irrefutáveis, ou seja, tudo surgido acerca de algum tipo de questionamento. E dentro desses dogmas é o que vai aperfeiçoar aquilo que a igreja faz, que a teologia da Mariologia ensina para nós, que é o culto que nós damos à Nossa Senhora. Também, através dessa teologia, nós poderemos compreender qual que é o papel intelectual de Nossa Senhora, ou seja, compreender o lugar e a missão que Maria tem na nossa história de salvação. Depois disso, compreendendo qual que é esse papel, esse lugar que Maria tem, nós vamos para o lado espiritual, que é o quê? Significa basicamente crescer em amor a Deus e também a piedade da sua mãe. Esse é o lado espiritual. Ou seja, quando nós rezamos o terço, quando nós fazemos um tipo de peregrinação ou algo voltado para Nossa Senhora, nós estamos crescendo no amor a Deus primeiro e depois a sua mãe. Depois, um tipo de conhecimento moral, que é o quê? É eu passar a mudar a minha vida, as minhas atitudes, o meu jeito de ser, a fim de imitar Maria. Porque se eu imito Maria, logo também eu passo a ter mais possibilidade de ser santo, porque Maria foi a santa perfeita. Logo, sendo a santa perfeita, quando eu imito Maria, eu passo também a ter um tipo de moral semelhante ao dela. E logo me aproximo cada vez mais da santidade, que, consequentemente, traz para nós o céu. Depois, a outra coisa que a Mariologia traz para a gente, em relação à nossa fé católica acerca de Nossa Senhora, é cultual. Como eu disse, né, o papel adequado que nós temos de como devemos prestar culto a Maria. E aí, um adendo que eu trago para vocês, que o 4º dogma, não vou falar por enquanto qual, mas o 4º dogma era justamente acerca disso. Como que nós adoramos, não, né? Damos um culto à Nossa Senhora e, consequentemente, adoramos a Nosso Senhor. Esse é o 4º dogma, porque existia um tipo de visão errada por parte de muitos católicos, de que
a forma com que ele deveria ser devoto de Nossa Senhora teria que deixar em detrimento a adoração a Deus, e a igreja foi emitir um novo dogma a fim de consertar, de corrigir esse tipo de erro, ou seja, o modo em que a igreja celebra uma liturgia em relação à Nossa Senhora é o modo também com o qual nós devemos fazer corretamente. A Mariologia ela vai ensinar a gente como ser devotos de Nossa Senhora. E, por fim, pastoral, que é o quê? Depois de ter aprendido intelectualmente qual o papel de Maria, o lugar dela na igreja, espiritualmente, mudar a nossa vida espiritual acerca dessa devoção, depois a nossa moral e o nosso culto à Nossa Senhora, agora é hora de eu levar essa devoção às pessoas. E aí eu sempre resumo isso daqui quando nós pegamos e falamos assim, vou fazer uma peregrinação para cumprir uma promessa. E isso já é um tipo de pastoreio, porque quem não é católico, eu falo porque eu faço muito esse tipo de ação, né, de peregrinação, quem não é católico, mesmo que ele não entenda o que está acontecendo ali, ele se pergunta, cara, esse povo tem muita fé, porque para o cara fazer um negócio desse daí, ele tem que ter muita fé, para ele caminhar 30 quilômetros, para ele poder pedalar 300 quilômetros, para ele poder atravessar uma ponte, sei lá, qualquer coisa de joelhos, ele tem que ter muita fé. E para que ele tenha muita fé, tem que ter aprendido como cultuar, tem que ter mudado já a sua moral, o seu espiritual e também o seu intelecto, para ele entender que Nossa Senhora, através daquela ação dele ali, pode sim trazer para ele algum tipo de benefício. Depois, a Mariologia, como eu disse, também traz para nós Maria acerca da Bíblia, depois a tradição da igreja, né, que essa tradição basicamente é os escritos da patrística, os concílios, as exortações apostólicas, tanto do primeiro século, quanto também dos séculos atuais, a liturgia, os hinos, as orações, tudo isso compõe a tradição da igreja acerca de Nossa Senhora. Depois, os documentos do magistério acerca de Maria. Por exemplo, um documento claro e que é específico de Maria Lumen Gentium, por exemplo, que fala exatamente sobre isso. Depois, os concílios, que justamente foram através de concílios que foram definidos os dogmas, né, os documentos papais, as conferências episcopais, e assim por diante. E também a própria teologia, que é isso que nós estamos aqui estudando basicamente, que é livros dos doutores, os textos, as reflexões críticas, as sistemáticas, as reflexões dogmáticas, tudo a fim de esclarecer para nós essa devoção que a igreja tem por Nossa Senhora. E aí, nós entramos nessa história um pouco, né, dessa devoção. Quando nós vamos lá, por exemplo, na Idade Média, deixa eu ver onde está o slide para vocês, porque isso não tem no slide, então não vou passar. Deixa eu continuar então. Eu vou compartilhar esse material com vocês depois, que eu estou acompanhando, porque ele é uma introdução à Mariologia. Enfim, continuando, quando a gente vai lá na Idade Média, já existia uma piedade por Nossa Senhora, tanto lá no Oriente, como também no Ocidente. No Oriente, essa devoção se dava como? Pelos hinos litúrgicos e também pela iconografia. Essa iconografia era basicamente o que? As pinturas que faziam em catacumbas, que faziam em madeiras, enfim. Era a forma que se tinha de crescer essa piedade por Maria. Depois, no Ocidente, por exemplo, quando surge lá no período do Renascimento, as pinturas que eram feitas nas catedrais, agora já não mais em catacumbas, agora eram feitas em catedrais, em capelas, eram feitos ícones voltados para Nossa Senhora, eram feitas esculturas, né, feitas ou de madeira, ou de gesso, ou de algum tipo de pedra, algum material desse tipo. E foi nesse período, tanto no Oriente quanto no Ocidente, que foi surgir, por exemplo, Nossa Senhora das Dores, que é conhecida, né, Mãe da Misericórdia. Na paróquia que eu frequento tem uma imagem de Nossa Senhora das Dores, que é desse tempo, lá do tempo do Renascimento. Ela é antiguíssima, e ela tem mais ou menos o que? Ela tem mais ou menos 1,40 m de largura, por 1,20 m, 1,30 m mais ou menos de altura. Extremamente pesada, ela na Semana Santa, mais especificamente na sexta-feira, ela é exposta na frente da paróquia para todo mundo poder ver, tirar foto, ter uma piedade acerca daquela imagem ali, e e ela precisa ser transportada por guinchos, de tão pesado que ela é. E ela veio justamente lá do Oriente Médio para a paróquia, há muitos anos. Na verdade, não para a paróquia, né? Ela transitou por vários lugares no Brasil, depois de transitar por vários lugares no Brasil, no início da administração, né? Que
que é a diocese que eu frequento, a diocese meio que herdou essa imagem, e aí está com a gente até hoje, está na paróquia que eu frequento também, e está lá. Isso foi surgir lá no período do Renascimento, ou seja, é uma piedade que perpassa já muitos e muitos anos, desde o princípio da igreja até chegar nesse período, e também chegar para nós nos dias de hoje. Depois tem a Idade Moderna. Nessa Idade Moderna, surgiu um tipo de Mariologia mais sistêmica, ou seja, onde as pessoas passaram a estudar mais sobre Nossa Senhora. E aí foram desenvolvendo mais conteúdos teológicos. Por exemplo, os sacerdotes que eram formados antes desse período tinham uma extrema dificuldade de poder basear e fundamentar a sua piedade. Por quê? Não existia muito conteúdo que eu falo empírico, né? Conhecimento empírico e transformado em algum tipo de livro, algum tipo de pergaminho, alguma coisa do tipo. Mas já nesse período da Idade Moderna começou a ter esse tipo de documento. E foi justamente nesse período também que veio surgir, né, alguns títulos de Maria, por exemplo, como patrona, rainha dos povos. Depois foi surgir também Nossa Senhora de Fátima, quando teve a sua primeira aparição, em 1917, ali. Ou seja, tudo nesse período logo após Reforma Protestante. Acabada a Reforma Protestante, foi vir a ter esse período da Idade Moderna, que também trouxe uma riqueza teológica para a Igreja acerca da Mariologia, e também dos conhecimentos que passaram a ser produzidos e passaram a ser, como que diz, transcritos para livros e etc., mas também esses novos títulos que Nossa Senhora foi ganhando ao longo da história. E aí, passando a Idade Moderna, veio a Idade Contemporânea, que a Igreja veio para poder definir Nossa Senhora como discípula e libertadora, e também mulher. E aí, lá no Concílio Vaticano II, isso foi definido como? Através do documento da Lumen Gentium, que é uma exortação apostólica do Papa Paulo VI, ele cita lá, Maria Cultis, ou seja, isso significa o quê? O culto a Maria que é dado através do seu discipulado, da libertação que ela traz para a gente e do exemplo de mulher que ela é também para nós. Depois, lá em 1974, veio surgir, né, 74 não, 87, perdão, a encíclica, né, de São João Paulo II, a Mãe do Redentor. E, por fim, lá em 2002, né, a Carta Apostólica sobre o Rosário, que, inclusive, se eu não me engano, foi o ano que foi introduzido no Santo Rosário o quarto texto, né, que é o texto dos Mistérios Luminosos. Ou seja, na Idade Contemporânea, surgiu no Concílio Vaticano II, que inseriu Maria na Lumen Gentium, que na verdade nem inseriu, né, criou a Lumen Gentium para falar exclusivamente de Maria, como discípula, libertadora e mulher, depois a exortação apostólica de Paulo VI, né, Mariales Cultis, depois uma renovação sobre esse culto lá pela encíclica de São João Paulo II, como Maria, Mãe do Redentor, e depois, por último, em 2002, pela Carta Apostólica sobre o Rosário de São João Paulo II também, que inclusive veio trazer novas riquezas para essa devoção mariana. E aí, continuando, qual que é os princípios que nós temos através da Igreja em relação a Maria? É os princípios abertos e também os princípios limitativos. O princípios abertos, basicamente, é o quê? É ressaltar o valor e o papel de Maria na história de salvação. Isso significa singularidade, a conveniência que ela tem, a eminência, as analogias. O que é analogias? É as semelhanças que Maria tem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, os princípios limitativos, né, que delimitam essa figura de Nossa Senhora em relação a Jesus, e não transforma ela em alguém que sobrepõe a devoção a Nosso Senhor. E o quanto também ela pertence à igreja. Isto é, a sua criatura, né, a sua criação enquanto mulher, a sua peregrinação na fé, porque ela não foi só santa quando gerou Jesus, né, a sua forma de se redimir a Nosso Senhor, e principalmente, Maria não era só mãe de Jesus, ela também era discípula de Jesus, ela era serva de Jesus, e ela também era membro da igreja. Logo, ela era também submissa a Nosso Senhor, mesmo ele sendo o seu próprio filho. E aí, continuando, temos algumas tendências, né, de Nossa Senhora. Por exemplo, foi durante a Idade Moderna, como eu mostrei para vocês,
que surgiu o termo Mariologia. Não existia isso antes. Depois disso, lá na Idade Moderna, que a igreja definiu esse tema para quê? Para ser também um estudo teológico. Logo, sendo um estudo teológico, era tudo aquilo que era relacionado a Maria e a Jesus. Mas um outro tipo de tendência em relação à devoção mariana era o quê? Eu acho que... Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui, gente. Não. Achei que tinha alguém tentando entrar. Uma outra coisa era a reforma protestante. O que a reforma protestante fez em relação a Nossa Senhora? Primeiro, a reforma protestante veio e extirpou a devoção aos santos. Logo, quando você fala que não existe santidade para os seres humanos, logo você diz também que Maria não era santa. Ou seja, incluiu. E também pregou uma salvação somente através de Cristo Jesus. Eles estavam querendo dizer, basicamente, que a minha devoção mariana não interferia em nada a minha salvação. Se eu tivesse uma devoção a Nossa Senhora, eu não era devoto de Nosso Senhor Jesus também. Eles separaram as coisas. Quando a pessoa reza o texto, Ave Maria, é como se estivesse rezando só para Maria e não para Jesus. Quando, na verdade, a gente sabe que a saudação do Santo Texto é a própria saudação que o anjo fez a Maria, logo, é a saudação que o anjo faz ao próprio Deus, respeitando a escolha do Senhor que ele teve para com Maria. Depois, uma outra tendência da Mariologia, que também foi muito forte, foi a Contra-Reforma, ou seja, quando o Concílio de Trento veio trazer uma interpretação correta acerca do culto e da figura de Nossa Senhora. E depois, por fim, né, que foi desenvolver a Mariologia devocional, a triunfalista, a maximilista, que basicamente afirmava, né, que Maria havia limites para a devoção a Nossa Senhora, e esse limite é definido até o momento em que a pessoa que é devota não a sobrepõe a Nosso Senhor Jesus Cristo, não exalta Maria acima de Nosso Senhor. Esse é o limite da devoção. Quando a sua devoção começa a sobrepor Jesus, Maria, a minha devoção, basicamente, é que Maria, que é Jesus. Então, se eu sou devoto de Nossa Senhora, logicamente, eu sou devoto de Jesus. Se eu começo a sobrepor essa devoção a Jesus, ali a igreja já elimina a sua devoção, porque aí você já passou a cometer uma heresia e até mesmo um tipo de idolatria, colocar Maria como alguém que tem mais condições e poderes do que o próprio Jesus. E aí a gente segue. Eu vou pular um pouco essa parte da Lumen Gentium, porque é um documento específico, não é o nosso objetivo tratar sobre esse documento, e a gente começa a falar um pouco daquilo que já foi dito aqui, só que não discorrido, né, que é as semelhanças entre Jesus e Nossa Senhora, entre Maria e Jesus. Quando nós olhamos, começamos a ler a própria Sagrada Escrituras, e às vezes são termos até que a gente escuta muito, por exemplo, um termo que nós escutamos muito: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Mariologia, ela pega esses três termos, separa um do outro, o caminho, a verdade e a vida, e coloca as semelhanças que tem em relação com Jesus. Por exemplo, em relação ao caminho, se Jesus é o caminho, Maria, para nós católicos, é aquela que indica esse caminho. Tanto que quando a gente vai lá para as bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser, não tudo o que eu vos disser. Logo, o caminho para o milagre da transformação do vinho não era Maria, era Jesus. Mas Maria, sendo aquela que indica o caminho desse milagre, indicou aos servos quem é que poderia fazer algo por eles. Logo, comigo, você também, que somos católicos, quando eu recorro a Maria, ela vai e fala bem informalmente, né? Quem pode fazer algo com você é meu filho. E eu estou aqui para te interceder e levar você até ele. Ela é quem indica esse caminho. Se Jesus é a verdade, como ele implicitamente diz para Pôncio Pilatos, né, no momento do seu interrogatório, depois de ser preso, Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. E Jesus fica em silêncio, não responde nada. Por quê? Porque ele é a própria verdade. E se ele fala isso, seria um motivo que Pilatos queria para poder falar que ele estava desdenhando daquelas pessoas que diziam que ele não era o Messias e tudo mais. E aí, o que ele faz? Ele fica em silêncio, porque ele é a própria verdade. E quando nós comparamos com Maria, Maria é o que em relação à verdade? Ela é a testemunha dessa verdade, porque é ela quem gerou essa verdade. Logo, ela é a única que pode falar para nós com propriedade imensa
de quem de fato é a verdade. Porque ela quem gerou a verdade, logo ela gerou, ela educou, ela transformou a verdade num homem e que viria morrer na cruz por nós, ela é testemunha dessa verdade. Se Jesus é a vida, conforme eu já disse, caminho, verdade, agora a vida, Maria é a fonte dessa vida. Ou seja, ela gerou vida, a vida de Jesus, logo ela gerou vida para todos nós também. Porque se Jesus é a vida, ele veio para morrer e salvar a todos os homens, logo ela também gerou a vida para todos os homens. Porque ela quem gerou aquele que é a própria vida. Se Jesus, por exemplo, mais um termo interessante, é o doador do próprio Espírito, Maria ela é o vaso que contém esse Espírito no seu próprio ventre e também na sua própria vida. Se Jesus é a sabedoria, Maria ela é o trono dessa sabedoria. Ela é quem Jesus se estabelece totalmente sobre Maria. Quem olha para Maria totalmente está olhando para Jesus. Se ela é aliança, se Jesus é aliança, Maria é essa arca da aliança. E aqui é uma coisa muito interessante, porque lá no Antigo Testamento, o que era a vinda de Jesus materializado para aquele povo? Era as tábuas das palavras, ou seja, aquilo que Jesus escreveu para Moisés nas tábuas era o próprio Deus, a palavra de Deus. A única coisa que aqueles homens tinham materializado era a própria palavra de Deus. Eles não tinham Jesus, eles não tinham Eucaristia, não tinham nada disso. Eles só tinham a palavra ali materializada. E aí essa palavra é guardada onde? Numa arca da aliança, porque foi o que o Senhor mandou que Moisés construísse. Construa uma arca da aliança, em cada extremo coloque um querubim de bronze e tudo mais. Eles constroem essa arca e dentro da arca está contido o quê? A palavra que é o próprio Deus. No Novo Testamento, essa arca já não existe mais. E quem que é essa nova arca da aliança? A própria Maria. Por quê? Porque o próprio Jesus, que é aquela palavra do antigo, agora também ele é a própria palavra viva, agora em pele e osso. E ele, aonde que ele foi contido? Ele não foi contido numa arca de bronze, de ouro, nada disso. Ele foi contido em Maria. Então, Maria é essa nova arca da aliança. Ela é quem contém essa verdade, ela é quem contém essa vida, essa luz, essa sabedoria, tudo agora sobre ela. Ou seja, Maria é a nova arca da aliança na relação Maria-Jesus. Se Jesus é a luz, Maria é o candelabro que carrega essa luz. Se Jesus é o sol da justiça, Maria é a estrela da manhã, ou seja, é a lua, como o padre Paulo Ricardo diz, a lua só tem brilho porque o sol a ilumina. Maria só tem brilho porque Jesus a ilumina. Se Jesus é a flor ou o broto da salvação, Maria é essa planta que carrega essa flor, que carrega esse broto, que carrega essa própria salvação no seu próprio ventre. Ou seja, existem muitas semelhanças. Tem muitas outras aqui que eu poderia continuar citando para vocês, mas são muitas e muitas e muitas mesmo. Mas quando eu compartilhar esse material, vocês vão ter acesso a isso. Vocês vão ver o quanto que Nossa Senhora é sempre uma resposta de Jesus. Ela é sempre uma possibilidade de Jesus. Quando Jesus precisa de algo, Maria vai possibilita que Jesus faça esse algo. E isso é o lugar que está mais evidente é nas próprias bodas de Caná. E aí nós continuamos, né? Maria nas Sagradas Escrituras. Deixa eu só olhar se tem um slide para vocês, eu acredito que não tenha. Não, não tem. Aqui já está ainda na devoção. Aí eu vou entrar com vocês aqui na questão de Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras. Às vezes, eu particularmente, né, não só de modo geral, né, mas eu já me perguntei muito acerca da genealogia de Maria, por exemplo, dos pais, dos irmãos, quem era a família de Nossa Senhora, como que Maria vivia, qual que era a forma, qual que era o seu temperamento, como que ela agia, qual que era a forma que ela falava e tudo mais. Só que, infelizmente, a Sagrada Escritura ela não traz muito, né, respostas para esse tipo de conhecimento. Por exemplo, onde ela nasceu, como se chamavam seus pais, a gente sabe, né, graças a Deus. Se ela teve outros irmãos e irmãs, como é o seu dia a dia, essas coisas a Bíblia não traz para a gente, não tem nas Sagradas Escrituras. Com exceção, tem em alguns escritos, né,
lá da igreja primitiva, que é conhecido como apócrifos, né? Só que esses escritos ele foi rejeitado nos cânones bíblicos justamente por haver muitas distorções, inclusive até, digamos que, contrariedades. Em um falava uma coisa e outro falava outra. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se em um falava que Maria nasceu na Galiléia, o outro falava que nasceu na Macedônia, o outro falava que nasceu no Egito, o outro falava que nasceu, sei lá, Jerusalém, e ficava essa diferença de coisas básicas, e aí a igreja entendeu que isso aí não tinha como fazer parte das Sagradas Escrituras, porque a Sagrada Escritura não é algo contraditório. Por isso que eram conhecidos como livros apócrifos, né, ou pseudopígrafos, são livros não inspirados, que foram rejeitados pela igreja nesses concílios. Então, ali contém algumas informações acerca de Nossa Senhora, mas a gente não consegue dizer se eram, de fato, informações verídicas, que têm algum tipo de realismo ou não. Só que quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, a gente consegue, né, ver algumas coisas de Nossa Senhora. Por exemplo, lá no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, Maria é citada, por exemplo, 140 vezes, mais ou menos, 142 versículos. Cita o nome de Maria, explicitamente, assim, Maria. Nossa Senhora não, mas Maria mesmo. É uma jovem, não está incluindo esse termo, uma jovem virgem, alguma coisa do tipo, não. O nome Maria é citado 142 vezes no Novo Testamento. E aí, quando a gente compara a Jesus, o nome de Jesus, ou Cristo, ou Jesus de Nazaré, ou Senhor, é citado cerca de 450, 440 vezes. Ou seja, existe uma correlação entre um e outro nesses pontos. Maria não é tão citada no Antigo, Maria não é citada no Antigo Testamento de modo explícito, assim como Jesus não. Não vai ter o nome Jesus lá no Antigo Testamento, mas tem Emanuel. Não vai ter o nome Maria no Antigo Testamento, mas vai ter uma jovem que era virgem e tudo mais, que estava noivo de um homem e que iria dar à luz a um filho homem. Esse filho iria salvar a humanidade e tudo mais, e ele se chamaria Manuel, que significa Deus conosco. Ou seja, era sempre prefigurações. Quando eu falo prefigurações, era algum termo que prefigurava o nome de Jesus e algum termo também que prefigurava o nome de Maria. Eva, por exemplo, é uma prefiguração de Maria. Eva, que significa ave ao contrário, é a primeira mulher imaculada, Maria, que inverte, é a segunda mulher imaculada. Eva foi criada em santidade, se corrompeu. Maria foi criada em santidade, permaneceu santa. Ou seja, existem essas correlações no Antigo e no Novo Testamento, essas prefigurações, esses termos que fazem semelhanças um ao outro. Isso um 400 vezes, o outro 142, o outro 440, e assim por diante. As escrituras, né, do Antigo Testamento deram muito suporte para as primeiras comunidades cristãs e também reinterpretaram a luz de Jesus e também a luz de Maria, como eu disse para vocês, a questão da prefiguração. Por exemplo, uma prefiguração de Jesus no Antigo Testamento, Moisés. Moisés é uma prefiguração de Jesus, tanto que Jesus é considerado a continuidade de Moisés. Por quê? Quando nós fazemos as correlações entre um e outro, Moisés foi enviado para libertar um povo que era oprimido, esse povo não queria, e depois, quando estava no processo de libertação, queria voltar atrás, depois Moisés, ao libertar, eles conheceram a terra, morreu, e seu filho conheceu a terra prometida, mas essa morte aconteceu aonde? Essa morte aconteceu no Rio Jordão, onde o ministério de Moisés acabou, iniciou-se o ministério de Jesus, porque Jesus só começou a pregar depois que ele foi batizado. E onde ele foi batizado? No Rio Jordão. Logo, ali onde Moisés acabou seu ministério, que não tinha terminado, na verdade. Por que não tinha terminado? Porque, teoricamente, era para Moisés conhecer a terra prometida, e ele não conheceu, ele morreu antes. Quem conheceu foi seu filho. Logo, alguém precisava continuar aquela missão de libertação do povo. Se no Antigo Testamento Moisés liberta o povo das mãos dos egípcios, do faraó, né, que estava ali
oprimindo aquele povo, agora Jesus vem e nos liberta, dá continuidade à libertação de Moisés, mas agora uma libertação das garras de quem? Do próprio Satanás. Ou seja, essa prefiguração de Antigo e Novo existe nessas pessoas, nesses personagens, tanto de Maria, que, por exemplo, também é prefigurada na pessoa da rainha Esté, Maria também é prefigurada. Ou seja, existem esses termos, essas correlações uns com os outros. E aí, continuando, os relatos do Antigo Testamento acerca de Nossa Senhora prefigurada estão em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Isaías capítulo 7, versículo 14, Cânticos capítulo 6, versículo 10, Judite capítulo 13, versículo 18. Alguém me falou alguma coisa? Não foi aqui, então. Continuando. De capítulo 3, versículo 14, são alguns versículos que citam Nossa Senhora, né? Ou seja, a Bíblia inteira fala de Maria. Maria é bíblica, Maria tem visão cristocêntrica, Maria tem visão de igreja, ou seja, eclesial. Maria é diversas vezes citada nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sempre tem grande participação dela, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ou seja, em tudo Maria está. E Maria, por exemplo, ela é muito interpretada nos evangelhos, por exemplo. Marcos, Mateus, Lucas e João sempre traz uma visão diferente de Nossa Senhora. E nós vamos ver isso aqui. O livro do Apocalipse também, né, que embora diferentes, todos são complementares. Eles são, por exemplo, os evangelhos são livros, como que fala a palavra? Sinóticos. Ou seja, é um único evangelho, porém com as peculiaridades diferentes de cada evangelista ali. E o livro de Apocalipse é um pouco diferente. Enfim, seguindo, por exemplo, lá no Evangelho de São Marcos, nós vamos ver um pouco da diferença, né, de como que Maria é tratada nesses evangelhos. Marcos coloca Maria no meio dos familiares de Jesus, mas ele não fala nada sobre ela. Ele não dá uma característica específica de Nossa Senhora. Podem ler lá no capítulo 3, no capítulo 6 também. Vocês vão ver que ele está falando de Nossa Senhora, mas ele não está falando nada específico dela, somente colocando ela no meio dos familiares do próprio Jesus ali, né? Depois ele apresenta Maria como mãe virginal do Messias, ou seja, aquela que gerou, né, carnalmente Jesus e uniu-se ao seu filho, mas ele não cita nada de especial de Maria também. Marcos não fala nada que Maria era isso ou que Maria era aquilo. Ele simplesmente coloca ela como mãe carnal de Jesus. Lucas e João, que vai, né, falar dessas qualidades, dessas especificações de Nossa Senhora, e depois o livro do Apocalipse, que vai tratar Nossa Senhora como a imagem da comunidade cristã, lá no Apocalipse 12, mais especificamente, logo após a batalha entre Deus e Lúcifer. Entre o arcanjo e Lúcifer, na verdade, porque Deus não batalhou diretamente com ele, né? Ele também apresenta algumas características poucas de Nossa Senhora. Por exemplo, ele fala dela, como eu disse, mas ele não fala sobre ela. Ele inclui ela no grupo de familiares de Jesus, mas não coloca ela como a principal peça desse grupo familiar. Ele coloca ela como mãe carnal, mas não espiritual de Jesus. Ele não cita ela como mãe espiritual, embora ele cresça nisso, mas ele não cita. Notem que eu não estou falando que Marcos dizia que Maria não era mãe divinal de Jesus. Ele só não cita isso, mas ele cria nisso também. Ele depois de colocar no meio dos seus familiares e tudo mais, ele vai e coloca ela como alguém desconhecido ministerialmente. Ele chega a falar que não sabia qual era o papel ministerial de Maria acerca da vida ministerial de Jesus também. Aí ele tem meio que digamos que assim, ele passa a conhecer, por exemplo, as bodas de Caná. As bodas de Caná é meio que citada para ele, para que ele pudesse, né, compreender que Maria fazia parte do ministério de Jesus. Por isso que diz, né, os evangelistas o ajudaram a desvendar esse ministério, o ajudaram a enxergar esse ministério. E depois, nós temos agora um outro evangelista, Mateus. Mateus, diferente de Marcos, ele apresenta Maria como mãe virginal do Messias, mas agora também ele tem o entendimento de Maria
como mãe divinal, ou seja, virginal e divinal. Ele também, isso vocês podem ver no primeiro capítulo do livro dele, depois no capítulo 23, no capítulo 25 também. Ele traz, né, a genealogia de Jesus, ele cita, né, as 5 mulheres ali que participaram da genealogia de Jesus: Tamar, Rabi, Ruth, Betsabé, e depois até chegar em Nossa Senhora, né? Ele não traz, assim, um sentido matriarca para essas mulheres, como se elas fossem avó, bisavó, tataravó, enfim, de Jesus. Ele só cita elas na história, na linhagem messiânica, mas ele não fala qual era, como que fala? Não é o papel, né, mas a colocação dos graus parentescos, é essa palavra, não coloca os graus parentescos dessas mulheres na vida de Jesus, mas ele cita como participantes da árvore genealógica de Jesus. Depois ele traz, depois de trazer essa genealogia, ele traz Maria como uma mulher que trouxe a humanidade para Jesus, mas essa humanidade ele trata lá, né, no Evangelho como uma humanidade trazida através do Espírito Santo. Por quê? Porque Mateus sabia agora também que Maria não gerou essa humanidade de Jesus e essa divindade por meio de conhecer um homem, mas sim por ação do Espírito Santo, ela se mantendo virgem, né? Mateus também destaca o papel de José. Ele destaca a paternidade adotiva. Ele também traz um destaque muito grande para o papel de José como esposo de Maria. Isso é muito importante para nós, porque quando vamos pregar sobre São José, ou falar sobre São José, não tem como falar de São José sem falar da sua paternidade adotiva, porque ele não é pai biológico de Jesus, e também do seu caráter de esposo de Maria. Ou seja, ele se mantém íntegro na questão adotiva e também íntegro na questão de esposo da própria Nossa Senhora. Mateus traz isso muito bem explicado para nós nos evangelhos dele, no evangelho dele. Ele também relata a infância de Jesus, né? Ele relata ali a adoração dos reis magos quando ele nasceu. Ele afirma que Maria é de fato a mãe de Jesus. Ele traz essa afirmação explícita no livro dele ali, né? Eu não lembro aonde que diz exatamente, né? Mas ele explicita isso. Ele fala verdadeiramente essa mulher é a mãe do Filho do Homem. E depois a gente vai ver que ele vai ter um novo entendimento também acerca disso, também tendo entendimento que ela não era só mãe do Filho do Homem, mas também mãe divinal deste homem. E aí, por último, né, Mateus ele mostra Maria, né, como companheira inseparável de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Isso é importante, porque Maria se alegra com Jesus no seu nascimento, mas ela sofre com Jesus também na sua morte. Isso Mateus traz no Evangelho, ele traz implicitamente e também explicitamente esse papel que Nossa Senhora teve ao acompanhar toda a vida de Jesus. E ele também depois ele reduz, né, o conflito que teve entre os ditos familiares de Jesus e também a Maria, né? E aí, por fim, Mateus ele mostra essas semelhanças de ambos e também mostra que existiu alguns tipos de conflito na própria família em que Jesus foi ali, digamos que, introduzido quando ele nasceu por meio de Nossa Senhora. Notem que entre Mateus e Marcos já temos algumas diferenças bem específicas, né? Se Marcos só enxergava teoricamente Maria como mãe de Jesus, homem, Mateus enxerga como os dois. Marcos não fala nada sobre Maria. Mateus já fala sobre, por exemplo, que Maria acompanhou Jesus do princípio ao fim, que Maria estava na cruz, que Maria estava no nascimento. Ele já trata Maria como aquela em que educou Jesus também desde pequeno. Ou seja, Mateus já traz algumas características mais particulares de Nossa Senhora. Meninas, se puderem me acompanhar para o meu tempo, por favor. Eu não sei quanto tempo que tem. Se a gente for encerrar 1h30, você tem mais 3 minutos. Tá, vou falar mais 5, então. Continuando, né? E aí, no Evangelho de São Lucas, agora a gente já vai ver a diferença sendo
grotesca, ou seja, muito grande. Por exemplo, Lucas infantiliza a Maria como uma mulher de fé por excelência, ou seja, quando fala por excelência, gente, é perfeição. Se trata de uma mulher que tem uma fé perfeita em Jesus, uma fé perfeita no Deus que ela crê. Tanto que ela tinha tanta fé, essa fé é tão enfatizada, que na própria anunciação isso fica muito evidente. Porque, venhamos e convenhamos, eu, particularmente, iria querer um tempo para pensar. Até porque, por exemplo, eu já faço isso quando eu sou convidado a assumir uma nova responsabilidade na igreja. Eu falo assim: quantos dias eu tenho para poder dar a resposta? Porque eu vou refletir as consequências disso, eu vou refletir no que isso vai mudar na minha vida e tudo mais, como que eu vou poder fazer isso acontecer. Enquanto Maria não quis nem saber disso. Faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Ou seja, ela não quis saber se ela estava noiva de José, ela não quis saber se aquela geração ia criticar ela e dizer que ela engravidou, que ela traiu José, não quis saber de nada, ela simplesmente obedeceu a Deus. E ao obedecer a Deus, Deus aí complementou o restante, ou seja, complementou através de José. Isso a gente vê no Evangelho de São Lucas. Ele já traz, por exemplo, lá na visita, quando Maria visita sua prima Santa Isabel, a saudação que ela faz a Maria, porque ela saúda o Senhor, mas o que ela fala? De onde me vem a graça de receber a mãe do meu Salvador, a mãe do meu Senhor? Ou seja, a graça era de receber Maria, porque Maria era a mãe do Senhor. De onde me vem essa graça de receber essa mulher na minha casa? Ou seja, Lucas já traz também esse papel que Maria tinha. E depois a gente vê lá no próprio livro de São Lucas também o Magnífica, né? O canto de libertação messiânica, o canto, para mim, mais belo que tem na Bíblia, onde Maria exalta o Senhor, Maria diz o que o Senhor vai fazer com os ricos, com aqueles que oprimem as pessoas e tudo mais. E aí a gente não está falando aqui de política, nada disso. Estou dizendo aqui da questão daqueles que usam das pessoas, escravizam, que de fato oprimem as pessoas e para poder ter algo em função daquilo, ou seja, ter algum tipo de benefício em função daquilo. Não estou dizendo que ser rico é problema, que Maria estava lá criticando quem era rico, não. Estava dizendo dessas pessoas que usavam das suas riquezas para poder oprimir as pessoas, como ela cita, né? No próprio Magnífica, até esqueci agora como que ela fala, né? Eu não lembro a letra, porque eu conheço o cantado, conheço o livro também, mas eu não lembro a letra. Mas deixa eu entrar na Bíblia. Vou pegar a Bíblia, sabe? Minha Bíblia está ali, então vou pegar dentro daquela bolsa ali, vai demorar. Eu levei para o grupo ontem, mas eu vou ler para vocês aqui o cântico, o que ela fala, né, em relação a isso. Ela não está falando de que todos os ricos, isso e aquilo, sofreriam algum tipo de sanção de Deus, né? Ó. Um instante, está abrindo aqui. Ela fala assim, ó. Cadê a letra da música? Aqui. Realizou em mim maravilhas o poderoso. Depois lá embaixo ele fala, né, de geração em geração sobre aqueles que temem aquele, sobre os que temem aquele. Ele continua, né, agiu com poder com seu braço forte, orgulhoso dispersou, poderoso destronou, exaltou os humildes e saciou o faminto, despediu os ricos sem nada. E aí ela conclui, né, libertou-se do amor a Israel, seu servo, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão. Ou seja, através do seu servo Israel, o Senhor libertou um povo. É disso que Maria está falando. Daqueles que são santos, o Senhor liberta aquelas pessoas que são oprimidas, aquelas pessoas que são escravizadas por tiranos, por governos totalitários e tudo mais. Todo esse tipo de situação, quando nós recorremos a Maria, ela liberta. E a gente pode ver isso muito bem fundamentado, por exemplo, na aparição de Nossa Senhora em Símbris, nos Segredos de Fátima, na revelação dos Segredos de Fátima ali, fala muito sobre isso. Aqueles que recorrem a Nossa Senhora
serão libertos e serão protegidos desse tipo de situação. Lucas também trata, além de tratar Maria como a perfeita discípula, ele trata Maria como mãe, como educadora, como seguidora e principalmente como aprendiz de Jesus. Ele trata Maria como aquela que ensina a acolher a palavra na fé. Antes de ser mãe carnal, ela acolheu o próprio Jesus na fé. Ou seja, essa é a forma que Lucas trata Nossa Senhora. Ele traz palavras, né, que resumem a condição de discípulo, ouvir, acolher, frutificar, guardar a palavra no coração, meditar, colocar em prática. Tudo isso Lucas traz como características particulares de Nossa Senhora, como podemos ver no capítulo 2, versículo 19 ao 51. E aí, para poder finalizar, na próxima aula a gente vai tratar sobre Magnífica, né? Mas para finalizar o nosso tema da data de hoje, ele fala: Maria é a cheia de graça. Ela é bendita entre as mulheres, Lucas capítulo 1, versículo 28 em diante. Ele fala: Maria é a peregrina na fé, Lucas capítulo 2 e capítulo 18. Seu sim pronunciado na juventude se renova no caminho de vida, no compromisso ao Senhor e no serviço do seu reino. Maria tinha grande consciência profética e social. Lucas 1, capítulo 46, versículo 55, que é o Magnífica, que na próxima aula a gente vai discorrer ele parte por parte. Tá bom? Por hoje a gente para por aqui, até para não ficar muito longa a nossa aula. Espero todos que aqueles que vão acompanhar essa gravação possam possa ter bastante atenção, e qualquer dúvida que surgir, podem me procurar, podem procurar as meninas também, que eu tenho certeza que elas estão inteiramente aptas a responder vocês, e aquilo que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos rezar para a gente finalizar e parar a nossa gravação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo seu dia, né, domingo, por tudo aquilo que nós já fizemos, tudo aquilo que também vamos fazer. Colocamos em tuas mãos todo o nosso clero que nesse dia celebra a Santa Missa a fim de trazer para nós a vossa Eucaristia. Obrigado, meu Deus, por nossas famílias, por cada pessoa que faz parte, que é membro desse nosso corpo familiar, que também é teu corpo. Obrigado, Senhor, por nos possibilitar chegar até esse momento e estar aqui hoje iniciando mais um tema dessa formação. Obrigado por nos possibilitar estar aprendendo sobre a nossa doutrina, conhecendo a nossa fé e, assim, poder, de modo mais eficaz, alcançar a excelência nessa prática e, consequentemente, alcançar o céu. Pedimos, assim, a intercessão da sempre Virgem Maria para que nos acompanhe, hoje e sempre, e possa estar cobrindo nossos caminhos, nos livrando de todos os maus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo, beijo, Miguel. Beijo, beijo, meninas. Tchau, tchau.